Este vídeo contém spoilers de One Piece, especulações sobre a história, hipóteses e cenários imaginários. Assista com cautela. Hoje o papo tá absurdo. Eu separei algumas das teorias mais interessantes que vocês mandaram e, sinceramente, tem coisa aqui que pode mudar completamente a forma como a gente enxerga o mundo de One Piece. A gente vai falar sobre despertar de Akuma no Mi, o verdadeiro potencial das logias, o papel de personagens como Dragon e Barba Negra e até detalhes que podem escalar o nível de poder da obra para outro patamar. Então já se prepara, porque isso aqui não é só teoria, isso aqui é conexão com o que o Oda vem construindo há anos. Bora pro vídeo. Como será que funcionam as Akuma no Mi do tipo Logia quando despertam? Será que o poder delas vai muito além de simplesmente mudar o clima de uma ilha? Esse é um tema que ainda não tem uma confirmação oficial, mas existem várias pistas espalhadas pela obra. Por exemplo, quando o Ace visitou o Drum, os habitantes estranharam o fato de não estar nevando, e até o sol apareceu. Já quando o Crocodile foi derrotado em Alabasta, finalmente voltou a chover. Isso levanta uma possibilidade muito forte. Usuários de Logia conseguem alterar o clima, e esse efeito pode estar ligado diretamente ao despertar. E isso faz sentido, porque é bem parecido com o que a gente já viu com outras Akuma no Mi. As paramecia despertadas afetam o ambiente, e algumas Zoan também apresentam efeitos especiais, como o próprio Luffy. Outro exemplo absurdo disso é Punk Hazard. Depois da batalha entre Aokiji e Akainu, a ilha ficou completamente dividida. Metade congelada e a outra metade em chamas, com até atividade vulcânica. E o mais bizarro é que esse efeito permaneceu mesmo muito tempo depois da luta. Ou seja, isso não é um poder comum, isso é algo no nível de despertar. O único problema é que muitos fãs não veem esse tipo de habilidade como algo tão útil em combate direto. Mas talvez isso aconteça porque as logias já são absurdamente fortes por natureza, ou até porque alguns usuários já mostraram algo próximo do despertar desde o início. O Crocodile, por exemplo, conseguia secar tudo ao tocar. O Aokiji congelava o ambiente inteiro. E o Akainu provavelmente consegue transformar tudo em magma só com contato. Mas o que ainda falta pra gente ver com clareza é um passo além disso. Não só transformar o ambiente, mas também controlar esse ambiente convertido para atacar. Algo parecido com o que o Doflamingo fazia, transformando o cenário em fios e manipulando tudo contra o Luffy. Ou como o Katakuri, que controlava o Moshi à distância depois de transformar o ambiente. No caso das logias, isso não parece tão inovador à primeira vista, porque muitos usuários já conseguem criar e lançar seu elemento. Mas quando a gente pensa em outras logias, aí o negócio fica completamente quebrado. Imagina o Kizaru transformando todo o ambiente em luz. Seria praticamente como fazer tudo desaparecer. Algo até mais absurdo que um terremoto. E talvez por isso o Oda tenha seguido um caminho diferente com ele. Em vez disso, vimos o Kizaru criando clones de luz que também atacam. O que pode ser, inclusive, uma manifestação do despertar da sua Akuma no Mi. Ou seja, cada logia pode ter um despertar completamente único. Porque, se não for assim, o Oda simplesmente perderia o controle da escala de poder. Agora, existem duas Akuma no Mi Logia que a gente ainda não viu liberando todo o seu potencial. A Yami Yami do Barba Negra e a possível fruta do Dragon, que muita gente acredita ser relacionada ao vento. No caso do Dragon, o problema é ainda maior, porque transformar todo o ambiente em ar é praticamente fazer tudo desaparecer instantaneamente. Mas ao mesmo tempo, estamos falando do Dragon, o cara que o Oda guardou por décadas. Então faz sentido que ele tenha um poder nesse nível. E tem mais, se ele controla o ar, ele também poderia comprimir esse ar. Ou seja, criar algo parecido com o que o Kuma faz, mas em uma escala muito maior. Uma espécie de bomba de ar comprimido gigante, capaz de destruir uma ilha inteira. Agora falando do Barba Negra, a Yami Yami já é uma Akuma no Mi completamente fora do padrão. Ela absorve tudo, e ainda anula os poderes de outras frutas. Mas no despertar, isso pode ficar ainda mais absurdo. Imagina se ele conseguisse transformar todo o ambiente ao redor em escuridão. Como se todo mundo fosse puxado para dentro de um mundo sombrio, e dentro desse espaço, ninguém conseguiria usar poderes. Seria como se ele estivesse tocando todos ao mesmo tempo. Basicamente, uma expansão de domínio no estilo Jujutsu Kaisen, simplesmente quebrado. Agora, mudando um pouco o foco, a recompensa do Roger não deveria ser muito maior hoje em dia? Levando em conta uma possível inflação do Berries ao longo de 20 anos? Na teoria, sim, mas isso só faria sentido se a inflação fosse constante ao longo de décadas. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui é um detalhe que quase ninguém para pra pensar. A gente sabe que as recompensas em One Piece são medidas em berries, mas será que esse valor ainda representa a mesma coisa ao longo do tempo? Por exemplo,
Foi confirmado que os 100 milhões de berries que o Dory e o Brody tinham no passado, hoje equivalem a cerca de 1,8 bilhão de berries após uma atualização de valor. Se a gente fizer as contas, isso dá uma média de inflação anual de aproximadamente 2,9%. Só que isso é uma média, pode ser que entre 100 e 80 anos atrás tenha existido um período de inflação absurda, que elevou drasticamente os valores e depois disso tudo estabilizou. Mas como a gente não tem essa informação, vamos assumir que essa taxa foi constante. Se for assim, a recompensa do Gold Roger, que era de 5.564 bilhões, hoje seria algo próximo de 11 bilhões de berries. Praticamente o dobro. E isso é simplesmente absurdo. Porque isso quebraria completamente a escala de poder e impacto dentro da história. Por isso, faz muito mais sentido pensar que houve um período específico de inflação alta no passado, e que nos últimos anos isso praticamente não mudou. Assim, a recompensa do Roger continua tendo o mesmo peso narrativo, e também explica por que a recompensa do Barba Branca, que era praticamente equivalente à dele, não precisou ser reajustada, mesmo ele estando ativo até pouco tempo atrás. Agora sobre um tema que muita gente pergunta. Quando a gente vai ver o Garp de novo? Vou ser direto. O Garp é um personagem forte demais, mas ele pertence à antiga era. E por isso, o papel dele na história já chegou ao fim. É a mesma coisa que acontece com Rayleigh. Eles não são mais os protagonistas da mudança, eles são testemunhas dela. Só que diferente do Rayleigh, o Garp ainda é um Marine. Ele não pode simplesmente ficar parado. Então o Oda encontrou uma forma de tirar ele do centro da história, fazendo com que o Barba Negra capturasse ele. A gente provavelmente ainda vai ver o Garp de novo, mas sendo bem realista, ele não deve participar da guerra final. O papel dele já foi cumprido. Agora sobre o Kid, tudo indica que a história dele também chegou ao fim. Existe uma grande chance de ele realmente estar morto e não voltar mais. E mesmo que o Oda decida não matar ele, no máximo, a gente veria o Kid em uma mini história vivendo outra vida completamente fora do centro da trama. Já o Law é completamente diferente. O Oda deixou muito claro que ele ainda tem um papel importante. E isso ficou evidente quando o Beppo salvou ele. O Law é um D, e ele ainda quer descobrir o significado disso, entender a história do mundo. Ou seja, ele vai estar presente na guerra final. E vai sobreviver. Pelo menos até descobrir a verdade que ele tanto busca. Agora sobre o Bartolomeu. Pra mim isso aqui é praticamente certo. Ele sobreviveu. Muito provavelmente, no último segundo, ele criou uma barreira e protegeu toda a tripulação. E tem um motivo muito simples pra isso. O narrador já confirmou que a grande frota dos Chapéus de Palha vai participar de uma guerra futura. E isso inclui o Bartolomeu. Então pode esquecer, ele não vai morrer agora. Agora um detalhe interessante sobre os Lunarianos. Muita gente acha que eles vieram da Lua, mas isso não é confirmado. O que a gente sabe é que eles viveram na Red Line no passado. Só que, se você olhar as outras raças aladas, como os Skypians, Shandians e Birkans, tudo indica que elas têm uma origem em comum. E existe uma pista muito interessante nisso. No mural que o Enel viu na Lua, aparecem 3 raças conhecidas, mas também existe uma quarta figura, uma possível quarta raça alada. E isso pode indicar que houve um grupo que desceu antes dos outros. Talvez os próprios Lunarianos. Agora presta atenção nessa teoria aqui, porque ela é diferente. E se o hack estiver diretamente ligado à emoção, mais especificamente ao ato de sorrir? Eu tenho a teoria de que quanto mais você sorri, mais o seu hack se fortalece. E isso explicaria muita coisa, principalmente o Luffy. Quando ele entra na forma Nika, ele tá sempre rindo. E justamente nessa forma, o hack dele parece estar em outro nível. Ou seja, o poder não vem só da Akuma no Mi, mas também do estado emocional. Sobre a fraqueza das Akuma no Mi à água, ainda existe a possibilidade disso estar ligado ao Imu. Mas sinceramente, eu não acredito muito nisso. Porque até agora, o Imu não mostrou uma conexão direta com o mar. Mas como ainda falta muita informação, não dá pra descartar completamente. E agora, uma das perguntas mais interessantes. Qual vai ser o papel dos Serafins no futuro? Simples. Eles ainda vão ter muito destaque, principalmente na guerra final. O Oda não colocou esses personagens na história à toa. Ainda faltam lutas importantes envolvendo os Serafins, e com certeza ele vai explorar isso. Principalmente um ponto que todo mundo quer ver, o Serafim do Crocodile. Porque o Vegapunk deixou claro que não conseguiu replicar poderes de logia usando o Green Blood. Ou seja, o poder desse Serafim ainda é um mistério. Isso significa uma coisa. Em algum momento, o Oda vai mostrar ele lutando. E quando isso acontecer, pode esperar algo completamente fora do padrão. Agora presta atenção nisso aqui, porque isso pode mudar completamente o papel dos Serafins na guerra final. Existe uma possibilidade muito forte envolvendo a Catarina Devon.
a gente sabe que ela já teve contato com o Saturn. E lembra de um detalhe importante. O Barba Negra não tinha como saber que o Saturn estaria indo para Egghead. Ou seja, o plano original da tripulação não era tocar o Saturn. O objetivo era outro. Provavelmente, o plano era que a Catarina tocasse alguém com autoridade sobre os Serafins. Alguém como Vegapunk. Porque depois disso, ela poderia se transformar nessa pessoa e assumir o controle dos Serafins. Só que quando eles encontraram o Saturn, isso foi ainda melhor, porque a autoridade dele é superior à do próprio Vegapunk. Ou seja, agora existe a possibilidade real dos Serafins ficarem do lado do Barba Negra na guerra final. E talvez seja exatamente por isso que o Oda mostrou aquele confronto entre o Barba Negra e um Serafim, para justificar uma futura conexão entre eles. Agora pensa numa coisa. Contra quem esses serafins lutariam? Na minha visão, o cenário mais absurdo seria ver eles enfrentando os antigos Shichibukai. Imagina isso, o Crocodile lutando contra o próprio Serafim. Isso é nível cinema. E já puxando esse gancho, qual seria o papel do Moria? Durante os acontecimentos em Hachinoso, ficou bem claro que o Oda não pretende eliminar o Moria agora. Muito pelo contrário, tudo indica que ele vai escapar. E na minha visão, quase todos os antigos Shichibukai vão acabar se reunindo na Cross Guild, incluindo o Moria. E aí sim, a gente teria um confronto insano. Moria contra o próprio Serafim. Agora um detalhe curioso. Sobre o logo de One Piece. Existe um boato de que o Oda disse que o logo esconde uma pista sobre o que é o One Piece. Mas sendo bem direto, isso provavelmente é fake. Eu fui atrás disso. Procurei entrevistas, fontes, tudo, e não existe nenhuma confirmação oficial. Ninguém consegue apontar de onde isso veio. Então até que alguém prove o contrário. Isso é só mais um mito da comunidade. Assim como aquela história do garoto doente que pediu pro Oda revelar o final da obra, isso também é completamente falso. Agora uma teoria interessante e que nem é tão absurda assim. E se a Big Mom ainda estiver viva? Existe a possibilidade dela ter criado um home de lava antes de cair e usado isso como proteção. Isso explicaria como ela poderia ter sobrevivido. E tem mais, o Oda deixou a tripulação dela por perto de Wano. E depois da guerra, eles simplesmente foram embora. Isso pode indicar que eles resgataram ela, mas mesmo que isso seja verdade, a Big Mom não deve mais ter papel relevante na história. Assim como outros personagens, ela pertence à antiga era. Agora sobre aquele momento bizarro em Wano, a morte que apareceu pro Zoro. Quem era aquilo? Na época, muita gente achou que seria o Brook disfarçado, talvez até indo ajudar de alguma forma. Mas no fim, o Oda não desenvolveu isso, e tudo indica que foi apenas uma alucinação do Zoro, causada pelo desgaste extremo. E sinceramente, é bem provável que nunca tenha uma explicação além disso. E agora, a última pergunta. O que acontece se uma Akuma no Mi desaparece? Para onde vai o poder dela? Sendo bem honesto, provavelmente nem o Oda pensou nisso em detalhes, mas existe uma teoria que resolve isso de forma simples. Em vez do poder buscar uma fruta específica do mesmo tipo, ele simplesmente vai para a fruta mais próxima, qualquer fruta, e transforma ela em uma nova Akuma no Mi. Ou seja, se o Chopper morresse e tivesse uma maçã perto, o poder iria para essa maçã, e ela se transformaria na Akuma no Mi dele, mesmo que a aparência final seja completamente diferente. É uma solução simples, mas que evita vários problemas dentro da lógica do mundo. E é aqui que a gente encerra, mas agora é com vocês. Mandem suas teorias, suas dúvidas, tudo, porque quanto mais vocês participam, mais esse tipo de vídeo cresce, e mais longe a gente consegue ir nessas ideias. Tamo junto, e até o próximo vídeo.